Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. E por falar em tsunami, hoje o Espírito Santo vai falar sobre os tsunamis, que muitas vezes vêm de encontro, conosco. E muitas vezes nós não sabemos, nós não conseguimos compreender o porquê, nem para quê. Então o tema dessa ministração é o que a tribulação produz em nós. Quem achou? 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Então, vou esperar você achar, porque eu quero que você realmente leia com atenção o que está escrito aqui. Porque Deus quer falar com você nessa noite, profundamente no teu coração. E eu tenho certeza que nessa noite, o Senhor vai consolar profundamente o teu coração. E responder as perguntas aí do teu coração. Amém? Todo mundo achou? Amém? Está escrito assim: para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Vamos ler de novo? Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Quem foi destinado para a tribulação? Diga eu. Diga eu fui destinado para a tribulação. Irmãos, eu quero dizer para vocês que se tem um texto na Bíblia que eu gostaria que não estivesse aqui, é esse aqui. Quem concorda comigo, diga amém. E por muito tempo eu não entendia quando a Bíblia falava que eu devia me alegrar, que eu deveria exultar. A Bíblia diz que a tribulação é glória, a tribulação glorifica, a tribulação traz glória, que eu devo ficar alegre quando sou provado, quando estou no meio da tribulação. Eu confesso para os irmãos que eu não entendia muito bem, mais profundamente como eu estou entendendo hoje, essa questão, como que eu estou passando tribulação, como que eu estou ralando, passando nesse combate, nessa luta, nesse tsunami, e como que eu vou me alegrar? Como que é esse negócio? Pergunta o teu irmão aí, como que é esse negócio? Ficar feliz por sofrer? Como assim? Eu não entendia. Mas o Espírito Santo nesses dias, através das tribulações que Ele tem permitido na minha vida, eu tenho descoberto, irmãos, que a tribulação é um bom momento para nós. Ah, não, pastora Gleba, não fala isso não. Mas fala para o teu irmão, está aqui, irmão. Para isto fomos destinados. E eu tenho certeza que quanto mais nós aprendemos e entendemos o propósito de Deus nas tribulações, aí sim, nós vamos nos alegrar, nós vamos ficar felizes, nós vamos até mesmo rir, ficar alegre, a ponto de rir mesmo. Olha aqui, irmão, quero te dizer, eu estou no meio da tribulação, mas que coisa maravilhosa. Dá uma risada para esse irmão aí do teu lado e fala, cara, você não sabe a tribulação que eu estou. Fala pro teu irmão, esqueci de te contar uma boa, eu estou no meio da tribulação, cara. Que oportunidade maravilhosa que eu estou tendo esses dias. Dá uma risada bem boa aí pro teu irmão, um sorriso assim maravilhoso. Fala, cara, parabéns, você está tendo uma oportunidade assim, melhor do que ganhar na Mega Sena. Quem acredita nisso, diga amém. Mas eu nem preguei ainda, já está acreditando? Que isso? Isso é um povo de fé mesmo. Tribulação. A palavra tribulação no grego é a palavra
Tilibo. Diga comigo, tilibo. Significa simplesmente prensar. Então, passar por tribulação, nada mais, nada menos do que passar por uma prensa. Quando você toma aquele azeite lá, delicioso, saudável, sabe de uma coisa, para você tomar ali aquele azeite e saborear aquele azeite gostoso, aquela azeitona teve que passar por uma prensa. Então, a palavra tribulação significa prensa. Quando eu estou numa tribulação, eu estou sendo prensado. Vá comigo para 1 Pedro, capítulo 1. Você vai ser convencido nessa noite que as tribulações são boas, são ótimas, são tremendas. E nós não podemos ser igreja sem elas. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Acharam? Amém? Está escrito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e imarcessível, reservada nos céus para nós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, repare bem, guardados mediante a fé, para a salvação, prestes a se revelar no último tempo. Fala para o teu irmão, tem algo no céu te aguardando. Maravilhoso. Fala para o teu irmão, depois dessa tribulação aí, tem um lugar de tanta glória te esperando. Continua lendo comigo, verso 6. Nela exultais, ainda que por agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, diga comigo, é necessário, haveis sido entristecidos por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo quando provado pelo fogo, seja achada para louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem sem o terdes visto, amais, no qual sem agora o vedes, mas crendo, exultais com gozo indizível e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aqui fica claro, irmãos, que as tribulações é por pouco tempo. Aqui fica claro que a tribulação é necessária. Fica claríssimo que ela vai acontecer. Fica claro que é breve, necessária, vai acontecer, mas depois haverá glória, alegria, louvor, honra. Vá comigo agora para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 nos mostra de maneira tremenda essa verdade a respeito de tribulação e o propósito de Deus, o que Deus faz em nós na tribulação. Romanos capítulo 5, verso 3. Volta aí um pouquinho, Romanos capítulo 5,
verso 3. Eu quero esperar vocês acharem aí na Bíblia de vocês, que eu quero que vocês leiam mesmo, para que vocês fiquem convictos de que a tribulação é muito boa. Amém? Romanos capítulo 5, verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí vocês já estão ficando até felizes, olha aí, ó. Vocês já estão recebendo a unção. Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu quero destrinchar melhor aqui, esse texto aqui de Romanos, na Bíblia, em grego, para você poder entender melhor o que o Espírito Santo está querendo dizer aqui. Aqui diz que a tribulação, ela produz paciência. A palavra paciência aqui é a palavra upomone. A palavra upomone significa estabilidade, constância, tolerância. Paciente, que espera lealmente. Então, quando você é prensado, isso gera em você estabilidade. Um carro, para provar que é estável, ele passa por testes, onde muitas vezes ele é prensado. Os testes de segurança, de estabilidade, de força de um carro, de qualidade de um carro, o que acontece com o carro? O carro passa por prensa, literalmente. Ele é atingido por toneladas, não é assim? E isso prova o quanto aquele carro é firme. Sim ou não? Diga para o teu irmão, a tribulação prova o quanto a sua fé é firme. E aí você começa a entender, irmão, por que a tribulação é tão importante, por que a tribulação é tão necessária na tua vida. Sem ela, como que vai ser provada a sua estabilidade, a sua firmeza de fé? Como que vai ser provado se você realmente crê mesmo? Se você realmente está firme mesmo? Porque nada melhor, irmãos, do que um momento de luta, de dor, para ver quem é quem, sim ou não? Jesus, irmãos, ele não podia andar. Por onde ele passava, ele andava apertado. Aonde ele ia, querido, tinha gente caindo na cabeça dele, arrancando telhado, descendo pelo telhado. Ele tinha que fugir, ele tinha que sair correndo. Mas quando ele foi para a cruz, amado, não tinha ninguém ali. Quando ele foi para o Getsemane, cadê a multidão? Quando ele foi preso, Pedro disse assim, não, esse cara aí eu não conheço não sei quem é. Não, mas Pedro, você fala como ele. Não, eu não conheço. A estabilidade, Pedro ainda não era rocha, Pedro ainda era Simão. Mas ele foi transformado em rocha. Diga para o teu irmão, a tribulação produz rocha em você. Quanto mais você passa pela prensa, querido, mais paciência, ou seja, mais estabilidade você vai recebendo. Sim ou não? Por isso que as pessoas, quanto mais maturidade, quanto mais elas passaram por momentos de luta, de tribulação, de guerra, você observa que essas pessoas, elas não se movem facilmente do lugar. Vocês já repararam? Vocês já repararam que aquelas pessoas, irmãos, que já passaram por vários quebra de país, de mudança de moeda, de governo, quando vem uma avalanche, elas não se movem facilmente do lugar. Não é qualquer proposta que tiram elas do lugar, vocês já repararam?
jovem que ainda não passou por muita coisa em relação a tribulações, querido, ela se move fácil. Muda de pensamento rápido. Mas a tribulação produz paciência. Diga comigo, a tribulação produz em mim estabilidade. Aqui continua dizendo assim, produz paciência, olha aí na sua Bíblia. E produz uma outra coisa, produz experiência. Eu pensava que experiência estava relacionada àquela questão assim, olha, ele já é cabeça branca. Eu ainda não sou, né, irmãos? Porque afinal de contas existe L'Oréal, graças a Deus. Não. Mas eu pensava que a experiência era aquela coisa assim, aquela pessoa assim, já de cabelo bem branco, ela é muito experiente. Por quê? Porque ela passou por muita coisa e ela já fez isso várias vezes. Então, como ela já fez isso várias vezes, ela é uma pessoa experiente. Ou seja, ele já fez 1000 cortes de cabelo, ele é uma pessoa experiente. Não que isso esteja errado, não que esse pensamento seja errado, está relacionado, mas não é exatamente isso que quer dizer aqui. A palavra experiência aqui é uma palavra que nós já falamos dela várias vezes aqui. É uma palavra que é derivada da palavra dokimos. Quem lembra da palavra dokimos aqui? Nós já falamos sobre ela várias vezes. Quem lembra do que é dokimos? Dokimos era uma pessoa no Império Romano. Era uma profissão, na verdade. O cara, ele ficava ali nas mesas, provando se aquelas moedas eram realmente verdadeiras. No Império Romano, o dinheiro eram moedas, né? Moedas de bronze. E havia muita falsificação daquelas moedas. Então foi criada um cara lá, uma profissão lá, que testava se a moeda era verdadeira ou falsa. Esse cara era chamado dokimos. Ou seja, ele provava se aquilo realmente era verdadeiro ou falso. Então, a palavra dokimos, ela tem a ver com falso e verdadeiro. É de verdade ou é de mentira? Então, a palavra experiência aqui, irmãos, é a palavra dokimi, que é uma palavra derivada de dokimos. A palavra dokim significa teste. Significa aprovado. Toda marca famosa, conhecida e respeitada no nosso mercado hoje, ela submete os seus produtos a um sistema dokimos. Sim ou não? Por exemplo, a BMW, antes de lançar um carro, ela submete os seus carros aos dokimos. Aqueles caras que ficam ali testando de todo jeito o pneu, né? A suspensão, o motor, as barras, né? De direção, barra de direção. Ou seja, aquele carro passa, irmãos, por uma vistoria. Aquele carro, ele é experimentado. Aquele carro é dokimado, ou aquele produto é dokimado. Eu estava contando para os irmãos em Montes Belos, que eu ministrei essa palavra lá, eu estava dizendo para eles uma coisa que eu achei muito interessante. Eu estava assistindo um programa a respeito daquele ketchup mais famoso do mundo, quem sabe? Os ketchupianos aí sabem certeza do nome do ketchup. Como é que ele chama? Heinz, né? É um nome, acho que é alemão. E estava passando lá naquele, como é feito, a respeito da indústria, do processo de fabricação daquele ketchup. E aquela indústria tem um certo departamento, que é o departamento Dokimos deles, onde a cada, não me lembro o tempo, mas num tempo determinado ali,
o que está sendo produzido lá na fábrica é trazido para aquela salinha. E ali ficam diversas pessoas que são profissionais para experimentar. Então eles ficam ali provando o sabor, a textura, a cor daquele ketchup. E eles é que dizem se aquele ketchup realmente é um ketchup que está à altura daquela marca. Então, na verdade, irmãos, a tribulação é uma salinha, sabe? Que você é colocado e ali você é experimentado. Para ver se você realmente está à altura do seu nome. O nome igreja. Você tem um título, igreja. Você foi chamado para ser, Fabinho, igreja. E você tem que entender o que isso significa, o que é ser igreja, e o que vai ser, o que isso vai significar na eternidade para você, amados. Para você entender então o propósito da tribulação, por que você passa por teste, por que você é experimentado, você tem que entender o quão importante é ser igreja e qual é o propósito de Deus para a igreja na eternidade. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 16. Quem achou, diga amém. Gênesis é rapidinho, né, irmãos? É o primeiro. Gênesis capítulo 2, verso 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Logo mais adiante, no capítulo 3, nós já sabemos, né, que Eva não obedeceu essa palavra, Adão não obedeceu essa palavra, comeram, desobedeceram e morreram. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os colocou ali no Éden. O Éden foi um protótipo, foi uma cópia do Éden celestial. Existe um Éden celestial, pelo menos eu creio nisso. Deus então fez uma cópia do Éden celestial na terra, colocou Adão e Eva. Está escrito que Deus vinha todos os dias ali no Éden falar com Adão. Adão falava com Deus, irmãos. Adão não tinha os seus olhos fechados para o reino do Espírito. Adão via normalmente anjos, querubins, serafins, via Deus. Adão tinha uma comunhão direta com Deus. Adão não se relacionava com Deus pela fé. Por quê? Adão falava com Deus ali. E o que aconteceu? Adão via Deus, via a glória de Deus, conhecia Deus. E Adão não obedeceu a Deus. E a partir da queda de Adão, irmãos, Deus então já tinha um plano. Deus já tinha planejado fazer algo. Deus já tinha planejado a igreja. A igreja estava escondida, era um plano escondido, mas era um plano de Deus. E Deus então decidiu: eu vou levantar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que essa igreja, irmãos, ela seria diferente. A igreja, irmãos, é uma classe diferente de povo no céu. Está escrito em Pedro que nós somos uma raça eleita, um povo exclusivo. Um povo exclusivo. Irmãos, nós somos uma raça diferente. Nós somos um povo diferenciado. Nós não somos querubins, nós não somos serafins. Nós somos igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. E quando Deus decidiu: eu vou levantar a minha igreja, Deus decidiu os processos, presta atenção,
pelos quais essa igreja passaria para ser igreja. E uma das coisas que Deus decidiu é que essa igreja seria igreja se ela vivesse pela fé. Adão vivia pela fé? Não. Diga para o teu irmão, você vive pela fé. E o que é viver pela fé, irmãos? Viver pela fé nada mais é do que não vi e cri. O maior trunfo da igreja, irmãos, é não ver e crer. Se você pensa, irmãos, que glória de Deus para você é você ver, não. Glória de Deus para você é você não ver e crer. Irmãos, nós achamos, pelo menos eu achava, talvez você já tenha um entendimento maior, mas eu pensava que culto glorioso, irmãos, era aquele culto que eu via querubim, serafim, asa de anjo, trovão, e voz de trovão, e fogo caindo do céu, e anjo cantando. Irmãos, um dia nós estávamos lá em Montes Belos, terminou o culto, para mim foi um culto normal, aleluia, beleza, né? Achando normal. Fui para casa, cheguei em casa, né? Fechei o quarto, apaguei a luz, comecei a tocar o piano, comecei a cantar uma música. Aí, não, que legal, falei, essa música, vou gravar. Peguei um gravadorzinho e comecei a gravar. Quando eu fui ouvir, irmãos, tinha um coro de anjos cantando. Irmãos, aí que eu achei que eu estava glorificada mesmo. Irmãos, eu comecei a gritar, ia chorar, ia correr. Minha mãe era minha vizinha, o Heber estava lá jantando. Eu saí correndo da minha casa assim, igual um tiro assim. Heber, quase que eu não conseguia falar, irmãos. Meu Deus, e o Heber, o que foi? Eu ouve. E aí, irmãos, esse Heber começou a chorar também, minha mãe também. E foi aquele fogo, e foi aquela glória. E nós começamos a ligar para um monte de gente. E foi chegando aquele tanto de gente na minha casa para ouvir os anjos. Meu Deus. E todo mundo queria ouvir os anjos. E foi uma glória. Meu Deus. Eu pensava. Irmãos, Adão viu e não creu, mas Deus determinou que ele levantaria um povo que não veria, mas cria. Deus, irmãos, determinou que ele agiria no meio de um povo que não veria. Irmãos, eu sempre pensei assim, eu fiquei intrigada, com uma coisa. Deus, se eu fosse o Senhor, quem que dá conselho para Deus de vez em quando? Eu assim pensava, Ricardo, se eu fosse Deus, eu falei, gente, mas Deus é tão inteligente, eu não entendia, né? Eu não entendia que falta de inteligência estava em mim. Eu não entendi, eu falei, gente, mas era tão fácil salvar o mundo. Se Deus chegasse aqui agora, com aqueles milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anjos que está escrito em Apocalipse, com aquele cavalo que BMW nenhum chega nem perto, com aquela espada flamejante. Irmãos, quem não ia converter? Fala sério. Com aquela glória. E abrisse assim só um pouquinho a Nova Jerusalém, irmãos. Sabe, aquelas colunas, aquelas ruas, ouro, pérola, tudo de pérola. Irmãos, lá não é Tapiocanga não, irmão. Tapiocanga lá é diamante. Topázio. É aquela cidade maravilhosa, aquela glória. Irmãos, se o Deus abrisse os olhos de todos os habitantes da terra nesse momento, vocês concordam comigo que eles acreditariam em Deus? Fala para o teu irmão, mas Deus não quer que eles acreditem assim. Na verdade, irmãos, Deus determinou que a igreja não o veria, mas creria nele. Aqui está escrito, nós lemos aqui agora em Pedro, está escrito assim, que a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo quando provado pelo fogo, seja para louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando ele se revelar e ele apresentar lá, chamar o Fabinho lá e falar, olha gente, vem cá galera, milhares de anjos, milhões, milhares, bilhões, sei lá quanto. Olha esse cara aqui, gente. Esse cara aqui, ele ficou na terra lá 80 anos, 90 anos. Ele nunca viu nem o meu dedinho. E ele ficou 80 anos acreditando em mim, me amando.
E mais, esse cara aqui foi tão provado. Ele passou tanta luta, ele passou tanta guerra. E ele ficou firme. E ele creu em mim. Adão me via e não me obedecia. Mas ele não me viu e acreditou em mim. Então a igreja, irmãos, é a gloriosa. E ela é a gloriosa, irmãos, porque ela convive com um Deus que na maioria das vezes se parece invisível. E como Deus esses dias, irmãos, tem me mostrado que o agir invisível de Deus faz parte do propósito de Deus para a igreja. Deus falou muito comigo nesses dias a respeito de Atos 27, quando Paulo passa por um naufrágio. Outro dia, esses dias atrás, eu passei por um naufrágio. E eu perguntei: Deus, o Senhor não me ama não? O Senhor não está vendo meu naufrágio? Quantas vezes nós perguntamos para Deus: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Não. Por acaso o Senhor está dormindo hoje? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Diga para o teu irmão: Ele está vendo exatamente. E Ele confia que você vai crer, e você vai vencer, e você vai acreditar, e você vai passar por isso. E a sua glória nos céus será fantástica, maravilhosa, porque você é a igreja. Querido, Deus confia na igreja. Deus confia que aquele demônio maligno vai chegar perto de você, vai te fazer 1000 propostas, e você vai dizer: não, eu amo Jesus. Então, irmãos, se Deus aparecesse aqui hoje para a terra, todo mundo iria acreditar nele, irmãos, mas eles não iriam amar ele. Aqui está escrito: a quem sem o terdes visto, amais. No qual sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo indizível e cheio de glória. Não há glória maior para você, meu irmão, que estar no meio de uma tribulação e chegar aqui, levantar a mão e dizer: Jesus, eu te amo. Não há mais glória, irmãos, do que você levantar as suas mãos no meio de tanta guerra. E o diabo diz assim: esse Deus não existe, esse Deus não te ama. Porque quando nós estamos no meio da tribulação, irmãos, o que nós ouvimos do diabo e o que nós ouvimos da circunstância é: esse negócio de fé é furada, isso não existe, esse Deus não te ama. Se Ele te amasse, você não estaria dessa maneira. E como Deus me levou a ver, irmãos, que Deus tem tribulação para mim, e que a tribulação é a minha glória. Quando Paulo estava naquele barco, irmãos, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 27. Irmãos, Atos 27 é o retrato da igreja na terra. Atos 27 conta a respeito de um naufrágio que Paulo passou. E a coisa ficou tão feia lá, irmãos. E os tsunami ali foi tão grande, né? Não chegou a ser um tsunami, mas Paulo quase passou um tsunami aqui. Até passou, né? Porque as ondas chegaram a ponto de rachar o barco onde ele estava. E olha o que está escrito aqui, irmãos. Atos 27, verso 20. Não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Talvez sua vida está assim, irmãos? Não pequena tempestade. Quem já passou aí uma não pequena tempestade na sua vida, diga amém. E aí diz assim: fugiu-nos toda esperança de nos salvarmos.
Algo que acontece na tribulação, irmãos, é que muitas vezes quando nós estamos passando por um momento de muita dor, de muita luta, de muita guerra, de enfermidade, de falta de dinheiro, de sei lá o quê. E naquele momento, irmãos, tudo diz para você assim, ó, não tem jeito, não dá. Olha, acho que Deus nem está olhando para você. Será que você não perdeu a salvação? E aí, irmãos, o Espírito Santo me mostrou que no capítulo 23, volta a sua página aí, dois textos aí. Capítulo 23, verso 11. O próprio Jesus havia aparecido a Paulo e tinha dito assim para ele, verso 11. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Irmãos, o próprio Jesus apareceu para Paulo e disse: Paulo, agora você vai para Roma. Mas depois de alguns capítulos aí, irmãos, logo depois disso aí, pastor, Paulo estava lá com Aristarco e com Lucas naquele barco, há dias sem ver o sol, há dias sem ver estrelas, há dias sem ver lua, e a tempestade era tão difícil, que tudo dizia: você vai morrer, você vai morrer. E naquele momento, irmãos, Paulo agiu como muitas vezes nós agimos. Paulo sentiu como muitas vezes nós sentimos no meio da tribulação. Nós esquecemos das promessas. Nós nos esquecemos da palavra. Nós começamos a duvidar. Ah, acho que eu não vou para Roma não. Acho que foi invenção da minha cabeça. Não, eu acho que Deus não disse não. Não, eu acho que... sei lá, acho que eu me enganei. Quantos aqui já passaram por momentos que você achou assim: acho que eu me enganei. Eu acho que esse negócio assim de ser curado não é bem assim. Esse negócio que está escrito aqui na Bíblia não é bem assim. Acho que Deus não falou. Isso acontece na tribulação. Nesse momento, irmãos, a sua fé está sendo provada. E isso aconteceu com Paulo. E aqui está escrito no capítulo 27, fugiu-nos toda esperança de salvação. Quem já passou por um momento aqui que você pensa assim: fugiu toda esperança? Levante a mão. Se você não passou, você não é igreja, amado. Fala pro teu irmão: você vai passar ainda, irmão. Olha, pastora, está amarrado, não profetiza isso para mim não. Isso não é coisa que se profetiza, não precisa profetizar. Está escrito aqui. Porque isso é necessário para a formação da verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela nasce, ela é aprovada nas tribulações. Ela é experimentada, ela realmente recebe o carimbo de verdadeira ou falso na tribulação. É nela que o carimbo é dado. Fala para o teu irmão: você não quer o carimbo não, irmão? Sabe aquele carimbo verdadeiro? Pode mandar subir para o céu. Quem quer o carimbo aí verdadeiro? Pode abrir a porta do céu, que esse é verdadeiro. Irmãos, mas o Senhor Jesus diz assim: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Eu quero dizer uma coisa: você vai passar na tribulação, mas na tribulação você vai conhecer um Deus que livra na tribulação. Irmãos, o Senhor livrou no meio do fogo. O Senhor entrou na cova com os leões. Deus, Ele vai te livrar na tribulação. É na tribulação que você realmente vai ver: opa, a fé funcionou. É no meio dela que você realmente vai ver: olha, o Senhor realmente é fortaleza. É nela que você realmente vai dizer: realmente, Deus é minha força. Deus é o meu refúgio. E no momento em que você pensar assim: não tem mais jeito, nesse momento, o Senhor vai falar com você. Porque, irmãos, se a igreja é aquela que ouve e crê simplesmente, a igreja não é aquela que vê e crê. A igreja é aquela que ouve e crê. O problema é que nós queremos ver
Diga para o teu irmão, o tempo de ver não é agora, é na eternidade. Quando você chegar lá no céu, filho, fala para o teu irmão, fica tranquilo que você vai enjoar de ver querubim, serafim. Você vai cansar. Quer dizer, parafraseando, é claro que nós não vamos cansar nunca, né? Aleluia. Mas me entenda, isso vai ser comum. Por que os anjos olham para a igreja, irmãos? E os anjos exultam de ver a igreja. Porque os anjos se alegram. Poxa vida, o Cláudio nunca viu o que eu vi. Ele levanta a mão e chora. E ama Jesus dessa forma. Irmãos, na nossa linguagem aqui bem brasileira, eles piram. Se você acha assim que você fica pirado ao ver um anjo, querido, quem pira com isso são os anjos. Outro dia eu estava com uma pessoa, eu estava contando isso para os irmãos. Outro dia eu estava com uma pessoa no shopping. E essa pessoa começou a dizer assim, puxa vida, né? A igreja de Atos, ela passava tanto sacrifício pelo Senhor. Ela, né, era crucificada, era açoitada, era presa. E hoje... Em resumo daquela conversa que nós estávamos tendo ali no shopping, ela quis dizer o seguinte, aquela pessoa disse o seguinte, que, tipo assim, quem sou eu perto do apóstolo Paulo? E naquele momento o Espírito Santo me lembrou, porque o Espírito Santo já tinha me ensinado isso aqui. E eu comecei a dizer para aquela pessoa, falei, talvez você vai se surpreender quando você chegar no céu. Porque o apóstolo Paulo viu Jesus várias vezes. Você nunca viu. O apóstolo Paulo diz que viu coisas inefáveis no céu. Ouviu coisas que nem é lícito referir, ele disse. O apóstolo Paulo teve experiências no céu, irmãos. E aí eu estava dizendo para essa pessoa, e se você chegar no céu e você tiver uma glória muito maior? Porque você há anos serve fielmente o Senhor, sem nunca ter visto Ele. Irmãos, e uma unção de Deus entrou naquele lugar tão forte. Eu comecei a chorar. Essa pessoa começou a chorar. E houve uma unção aí no meio do shopping, né? Abaixamos a cabeça, disfarçando ali as lágrimas. Porque parece que o Espírito Santo naquele momento testificou aquilo no nosso coração. O que é glorioso? Ver muito a glória de Deus e ser muito santo? Ou não ver e pela fé ser e firmar-se na santidade de Deus? Eu te digo com toda certeza, aquele que não viu e pela fé se santificou dia a dia, tem muito mais glória. E quero te dizer, não tema a tribulação, querido, porque com certeza Deus estará com você ali. O Senhor, Ele estará com você. E naquele momento que Paulo disse assim, não tem mais jeito, irmão, naquele momento está escrito aqui, já? Meu Deus, desesperei, Senhor, muda aqui. Naquele momento, irmãos, vou resumir aqui porque ainda falta metade, mas naquele momento, o Senhor enviou ali um anjo para falar com Paulo. E o anjo disse o seguinte, olha Paulo, não fica com medo não, não vai morrer ninguém nesse barco. Agora o que mais me impressionou, irmãos, foi que um anjo entrou naquele barco, naquela situação, naquela tempestade horrorosa, irmãos, e não fez nada, só falou. Se fosse eu ali, eu tinha falado, meu filho, peraí, ué, você vai embora? Não, calma lá, volta aqui. Dá uma soprada aqui nesse vento, dá uma remendada aqui nesse barco, por favor, você já está aqui, ué, aproveita. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Quantos confesso que teria falado assim, agarrado no pé do anjo, não, meu filho, volta aqui, você não vai embora agora não. Eu teria feito. Ou às vezes eu teria, Senhor, o senhor veio aqui só para me falar isso? Por que não me ajudou? Se eu tivesse ali, irmãos, talvez eu teria levantado a minha mão e falado assim, vento, cessa.
Mas muitas vezes, irmãos, Deus não quer cessar o vento. O vento é permitido por Deus. Deus quer te treinar a ouvir e crer. Aquele anjo tinha para Paulo uma palavra: ninguém vai morrer. E amado, ninguém morreu ali. Está escrito que aquele barco deu num banco de areia, rachou. Irmãos, está escrito, mais impressionante ainda, está escrito que Paulo pulou daquele barco, ele e todas as pessoas, 200 e tantas pessoas que estavam ali dentro daquele barco, pulou daquele barco e nadou. Sabe, muitas vezes nós entramos em crise com Deus, porque nós temos que nadar. Nós entramos em crise com Deus, porque a gente quer ir de asa de anjo, a gente não quer nadar. Nós não queremos passar as circunstâncias, irmãos, que são inerentes à terra. Nós estamos passando o processo de Deus que Ele tem para nós na terra. Irmãos, o apóstolo Paulo pulou daquele barco, irmãos, e nadou. Sabe uma coisa que mais me impressionou? É que parece que o mover de Deus naquele barco, irmãos, foi tão invisível. E muitas vezes nós passamos por certas circunstâncias, irmãos, que parece que Deus não está agindo. Parece que Deus não está vendo. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está fazendo. Eu quero te dizer que nós estamos vivendo a era onde Deus age de maneira invisível. Deus agiu naquele barco de maneira invisível. Um soldado, irmãos, sugeriu que Paulo fosse morto. Mas Deus já havia colocado aquele homem ali, aquele centurião, aquele que chefiava o barco, para cuidar de Paulo. Paulo talvez nem viu, mas aquele homem foi o livramento de Deus ali. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, as coisas, Deus vai tecendo, como que, sabe, uma teia, como que uma rede, e Deus vai cuidando de nós, sabe, por trás. Quantos já sentiram, puxa vida, naquele tempo, hoje é que eu vejo, que Deus estava cuidando de mim, e eu nem percebia? Levanta a mão. Deus quer agir na sua vida sim. Fala para o teu irmão, Deus age com sobrenatural, com fogo, trovão. Mas a igreja, irmãos, é preparada na tribulação. E a igreja vê o sobrenatural de Deus quando crê. O que Paulo precisava era de uma palavra. E a palavra que ele precisava e que Deus queria dar para ele, Deus deu. Na tribulação, Deus não vai fazer como você quer. Deus vai fazer como Ele quer. Nós queremos que Deus venha, irmãos, e haja na tribulação assim. Aquela maneira que eu sofra o menos possível. Sim ou não? Eu quero sofrer o menos possível. Então eu quero assim, Deus, vou te dar uma ideia. Por que o Senhor não manda um anjo trazer um pacote de dinheiro para mim e entregar lá na porta do apartamento? Olha que boa ideia, Senhor. Quem acha isso uma boa ideia? Ah, já sei. Eu vou até ajudar Deus. Hoje eu vou lá jogar na Mega Sena. Quem já foi ajudar? Ninguém vai levantar a mão, eu sei, mas eu sei que já foi. Fala para o teu irmão, eu sei porque você é gente, irmão. Fica tranquilo. Fica em paz de ser gente, você é gente. Não queira ser Deus não, que você não é Deus, você é gente. Aleluia. Fica feliz, fica alegre. Então, amados, Deus age como Ele quer. E naquele momento, Deus não veio agir como naquele dia da tempestade com os discípulos. Naquele dia, Jesus levantou a mão e disse, mas calma. Mas no dia de Paulo, Deus queria de uma outra forma. Fala para o teu irmão, não engessa Deus não, querido. Deus vai fazer como Ele quer. Como está proposto. Deus tem um propósito. Querido, descansa. Sabe, se você não está entendendo, o que mais acontece conosco no meio da tribulação é que a gente não entende e a gente começa a perguntar a Deus por quê? Por quê? Por quê? Senhor, faz assim. Senhor, me livra ali. Senhor, em nome de Jesus, faz isso. Em nome de Jesus, faz isso. Em nome de Jesus. Senhor, assim, assim, assim. Por favor, por favor. Deus, por favor, faz assim.
Parece aquelas crianças, né? Pai, me dá, me dá, me dá. A criança não sabe nem o que ela está pedindo, mas ela fica ali, me dá, me dá, me dá, me dá. E se você for dar para ela só o que ela quer, ela só vai comer sorvete, chiclete, balinha. Fala para o teu irmão, Deus não vai te dar só chiclete, balinha e chocolate. Deus vai te dar o que você precisa. E quando chegar lá na glória, você vai ver quanta glória Deus preparou para você. E como aquela tribulação que foi dolorida, que foi dolorosa, que foi triste, se tornou pedra preciosa para sua coroa. Sabe, você vai olhar, olha, e o Senhor Jesus vai dizer assim, olha Luiz, tá vendo essa pedra aqui? Tá vendo essa roupa maravilhosa aqui que eu preparei para você? É porque naquele dia lá, Luiz, sabe, você disse não pro diabo, você disse não pro mundo, sabe, você ficou firme. Naquele dia que você estava tão abatido, você entrou pro quarto, levantou a mão e disse, Senhor, eu te amo, eu te amo. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu te amo. Senhor, eu não entendo, mas eu te amo. Senhor, eu não entendo, mas eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. E é por isso, meu filho, que você está aqui. Porque esse lugar glorioso aqui, essa festa gloriosa para a igreja, foi reservada para aqueles que me amaram. Irmãos, é tremendo. É tremendo. É tremendo. Quando você realmente entende isso, você fica feliz. Senhor, obrigado. Primeiro porque eu sei que o Senhor está comigo. Meu barco pode até afundar, mas a vida, a morte, tudo está nas tuas mãos. Tudo está no teu controle. Sabe, irmãos, imagina José dentro daquele poço. Senhor, obrigado que eu caí nesse poço. Que maravilha, que delícia, Senhor, esse poço. Olha que legal. Olha, os meus irmãos me venderam. Que delícia, que bom. Mas quantos concordam hoje, entendendo que tudo que está escrito aí a respeito de José, entende que aquilo foi glorioso na vida de José? Diga amém. Era necessário José cair naquele poço. José precisava ir para o Egito, mas ele não entendia naquele momento. Mas depois, ele entendeu que Deus estava preparando glória para ele. E muitas vezes nas tribulações, a gente pensa que Deus quer para nós vergonha, ou falta, ou necessidade. Não. Primeiro, irmãos, tudo que você precisa para ter o escape nessa tribulação, você já tem. E é a palavra. É a palavra. Diga, tudo que eu preciso é a palavra. Sabe, eu não entendi aquela parábola que o Senhor ensinou. E aquele cara lá, né, o rico e o Lázaro, aquela parábola do rico e de Lázaro. Ele diz assim, olha, fala para ele ressuscitar, volta lá e contar para meus familiares que existe esse inferno aqui. Ô Senhor, mas se eles ressuscitaram, voltar lá, olha, se você for lá contar, eles vão acreditar. E o que é que ele disse? Eles têm Moisés e os profetas. Porque a igreja, irmãos, não é aquela que será salva por ver grandes sinais. É aquela que será salva por ouvir e crer no Evangelho. Não que o Senhor não possa mostrar isso. Você sabe muito bem quem é o Senhor. E a glória que Ele tem. Mas no tempo em que nós vivemos, Ele é muito mais invisível do que visível. Embora faça milagres sobrenaturais na nossa vida. E tem feito milagres sobrenaturais. Quando nós cremos. Amém. Vamos terminar lendo mais uma vez esse texto. É o meu texto preferido. Se existe texto preferido na Bíblia, né?
Claro que a Bíblia inteira é preferida, mas eu amo muito esse texto. 1 Pedro, capítulo 1. Os irmãos músicos, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. Quem achou, diga amém. A quem, sem o terdes visto, amais. A quem, sem o terdes visto, amais. Você já parou para pensar, irmãos, como a maioria da igreja nunca viu Jesus? Quem aqui viu Jesus com o olho aberto, como eu estou vendo esse copo aqui? Quem aqui viu Jesus? Levante a mão. Vocês estão vendo? Olha aí quantas mãos estão levantadas. Olha como você é glorioso, meu irmão. Aqui está escrito: embora não tendes visto, amais. No qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo indizível e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé. Diga para o teu irmão: a tua fé vai chegar ao fim. Esse processo de fé vai ter fim. Você vai chegar lá na Nova Jerusalém. E você vai olhar para o seu mestre, o seu Senhor, e dizer: eu já te amava antes de chegar aqui e ver tudo isso. E Ele vai dizer: eu sei, você foi experimentado, você provou isso lá, por isso que você está aqui. Levante as suas mãos, fique de pé. Abra sua Bíblia para a gente terminar mesmo. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler 12 primeiro, depois a gente lê o 7. Diz assim, verso 11. Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Você faz parte daquela grande multidão que está descrita aqui em Apocalipse, que venceu por causa do que Ele fez na cruz e porque você disse que você o amava e cria nele até o fim. Leia comigo o 7. Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão. Quem estava lá, diga amém. Que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: esses que estão vestidos de branco, ou seja, aquele grupo que estava ali, não fazia parte dos anjos, nem dos seres viventes. Quem que é esse grupo aí? Olha aí o que está escrito, irmãos. Esses aí que estão vestidos de branco, quem são eles? De onde eles vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Diz-me ele.
Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Adoro teu Pai. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu nada temerei, pois o Senhor meu Deus está comigo. Adore o Senhor de uma forma como você nunca adorou. Meu protetor e redentor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu nada temerei, pois o Senhor meu Deus está comigo e me guia, meu protetor e redentor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu nada temerei. Irmãos, muitas vezes eu pensava assim, quando eu chegar lá no céu, aquele tanto de anjo tocando toda sorte de instrumento, aquele coral. Quando eu chegar lá, eu vou cantar, eu vou louvar, e vai ser assim maravilhoso. E eu pensava assim, quando esse dia chegar, o meu louvor vai ser fantástico. E hoje eu descobri que eu estou vivendo o momento dos meus melhores louvores. Fala pro teu irmão, o melhor louvor da eternidade você tem a oportunidade de dar agora. Porque ver aquela glória e louvar, fácil. Fala pro teu irmão, louva agora, meu irmão. O melhor louvor para ele é o seu agora. Levante a sua mão e louve como você nunca louvou. Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Faz descansar, me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Refrigera minha alma e me guia às veredas da
justiça por amor do seu nome. Me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Refrigera minha alma e me guia às veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu nada temerei, pois o Senhor meu Deus está comigo e me guia, meu protetor e redentor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu nada temerei, pois o Senhor meu Deus está comigo e me guia, meu protetor e redentor. Sabe, irmãos, quero te dizer uma coisa. Essa vida aqui é um breve tempo. Isso que nós estamos vendo esses dias não é nada diante do que ainda vai acontecer aqui. Está escrito: os céus e a terra estão sendo entesourados para o fogo. Sabe, irmãos, mas o que é tribulação? Um tsunami, no máximo, vai me levar para o céu. O que me faz uma tribulação? Ela me deixa mais gloriosa. E se me levar a me matar, aí que eu vou ficar gloriosa. Ou seja, irmãos, para quem está construindo uma arca chamada Cristo, esse é um lugar seguro eternamente. Levanta suas mãos e diga: Jesus, Tu és o meu lugar seguro. Tsunami nenhum me tira dele. Dá um abraço bem forte no teu irmão e diga: parabéns, você é igreja gloriosa. Graça e paz, amados.